Fala galera, beleza? Espero que sim, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal Lucas Oliveira, Acessibilidade Brasil. Hoje, como vocês estão vendo aqui na tela, vamos falar um pouquinho sobre a camada de aplicação. Temos um podcast sobre o protocolo TCP/IP, mas vai ter um vídeo específico em que vou falar somente sobre esse aspecto muito importante para nós aprendermos um pouquinho de redes. E é muito importante que vocês já comecem a pegar os conteúdos aqui do canal para que vocês tenham uma noção. E de quebra, nós vamos responder algumas questões que foram deixadas através do professor Rafael Costa, daqui do IFRJ. Inclusive sugeriu esse podcast que eu pudesse falar um pouquinho dos conhecimentos. Então, eu trouxe podcast com diálogos e no próximo vai ser a minha explicação. Então, galera, aproveita, te inscreva, deixa teu like, compartilha o vídeo e ativa a notificação. E hoje vou falar um pouquinho sobre a camada de aplicação. Agradeço o professor Eli por essa sugestão que eu acho bem relevante, inclusive. Para quem é deficiente visual, é mais importante ainda. Por quê? Vocês vão entender ao longo do caminho. Então vamos lá. Fala, modo de fala. Retomei a fala do NVDA, correto? E agora vamos acompanhar um textinho e vou fazer os meus comentários sobre, ok? Lembrando que este mesmo texto também vai estar na nossa aba comunidade. Podem ficar tranquilos quanto a isso. A camada de aplicação é a camada mais alta no modelo de camadas de rede, como o modelo OSI ou TCP/IP. Bom, ela fala OSE, mas é camada OSI, ok? Ela é responsável por fornecer a interface entre as aplicações que você usa e a rede subjacente. Ou seja, essa parte está se referindo aos aplicativos que a gente usa mais no nosso dia a dia, tratando-se principalmente de aplicativos de banco, ok? Vamos continuar então. Em outras palavras, é a camada onde os programas que você interage diretamente, como navegadores, apps de mensagens, etc., funcionam para enviar e receber dados através da internet. Tá. Então vamos lá. Vou falar agora o que eu consigo entender a partir desse texto. Desse primeiro parágrafo que nós acabamos de ler. Aqui, enviar e receber dados através da internet, existem alguns protocolos, principalmente o FTP, que é File Transfer Protocol, que é utilizado o HTTPS://FTP, dependendo do caso, o que é a situação aqui do gerenciador de arquivos mais quando nós acessamos a opção acesso a partir da rede. Lembrando que o seu celular e computador tem que estar conectado à mesma rede Wi-Fi para tudo funcionar. Você também pode utilizar o FTP:// e também vai funcionar. Mas pelo que eu consegui entender das demonstrações que acompanhei na internet, utilizou apenas o FTP://. Então, é por esse caminho que nós vamos trabalhar, certo? Que é o protocolo de transferência de arquivos. Isso serve não só para o gerenciador de arquivos mais no Android, mas também para o File Transfer no iPhone e dentre outros aplicativos que utilizam essa camada. Por quê?
Quer ver um exemplo muito bem simples? Vamos lá. Você tem a tua música, certo? E você não tem um pendrive ali no pronto, por exemplo. Aí quer transferir as suas músicas ou fotos do teu celular para o computador. Mas como é que você vai fazer sem um pendrive? Que normalmente a gente faz no modo cabeado. Então, vai proceder da seguinte forma. No seu computador, você tem que ter em mente qual é o endereço FTP que você vai fazer a conexão. É basicamente isso. Daí você só segue o passo a passo do teu celular para fazer a transferência e tá tudo certo. Bem, é o que eu entendo por aqui, ok? Qualquer dúvida, qualquer colocação, vocês podem colocar aí nos comentários. Fechou? Vamos embora. Funções principais. Aqui agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as funções principais da camada de aplicação. Fornecer serviços de rede às aplicações. Fornecer serviço de rede às aplicações. Vamos seguir. Permite que as aplicações acessem os serviços de rede, como transferência de arquivos, e-mail, acesso ao web, e dentre outras funções. Tá. Eu vou destacar algumas coisas que são bem importantes para a gente entender, principalmente quando estamos nos referindo à transferência de arquivos. Bom, como eu falei, nós temos o FTP, que é File Transfer Protocol, isso, File Transfer Protocol, que é traduzido para o português, protocolo de transferência de arquivos. Mas isso serve não somente com a transferência, ok? Isso serve também com o recebimento. Então, dando seguimento aqui, são duas comunicações distintas, porém obtendo o mesmo resultado. Ou seja, de toda forma, eu vou receber o arquivo, correto? Vamos seguir então. Identificar e autenticar usuários. Identificar e autenticar usuários. Como, por exemplo, bancos. Se você está com o teu aplicativo do banco cadastrado, ele vai fazer a identificação. E para você entrar no teu aplicativo, você precisa colocar a sua impressão digital ou o Face ID. Pronto. A partir dali, você já está autenticado completamente. Garante que apenas usuários autorizados acessem os recursos da rede. Então, como eu acabei de explicar, isso serve não só com aplicativos do banco, mas eu quero ressaltar uma coisa aqui, gente. Serve também com o WhatsApp também. Quando a gente configura aquela opção para entrar apenas com a impressão digital, o algoritmo do WhatsApp vai entender o seguinte: você só vai entrar se você se apresentar para mim, vamos dizer assim, em poucas palavras. Formatar e codificar dados. Formatar e codificar dados, quase que não sai, vamos seguir. Converte os dados da aplicação em um formato que possa ser transmitido pela rede. Ou seja, quando você está usando o teu aplicativo para conversão de áudio e dentre outras funcionalidades, ok? Controlar o acesso aos recursos da rede. Controlar o acesso aos recursos da rede. Vamos entender um pouco então. Gerencia o acesso das aplicações aos recursos da rede, como impressoras e servidores de arquivos. Ou seja, não é qualquer aplicativo ou simplesmente qualquer coisinha que você vai lá e coloca simplesmente no pronto.
É o que eu estou entendendo, tá, gente? Aí vocês podem colocar as suas opiniões nos comentários. Beleza? Bom, o que acontece? A impressora, quando é conectada no computador, o que ela costuma fazer? Obviamente serve para imprimir, mas para que a impressão seja feita com eficiência, você precisa conectar, em alguns casos, a energia, ou em todos os casos, né, conectar a energia. Mas antes de fazer todo esse caminho, você precisa configurar aquela impressora específica. Esse aqui é o grande detalhe. Então, por que eu mencionei essa situação toda? Porque depois que configuramos, aí sim é que aquela impressora tem o acesso ao computador. E existem casos que você precisa conectar a sua impressora a uma rede Wi-Fi para que tenha um bom funcionamento, ok? São as informações que eu obtenho a partir deste caminho que nós acabamos de ouvir do texto e de outras vivências que eu presenciei. Exemplos práticos. Então aqui agora nós vamos partir para os exemplos práticos. Temos 4 exemplos aqui para entendermos. Um navegador web, http/https. Quando você acessa um site, seu navegador, Chrome, Safari, Firefox, usa o protocolo HTTP ou HTTPS para se comunicar com o servidor web. Bom, agora eu vou responder a dúvida que, inclusive, já chegou para mim pela minha própria mãe. Por quê? Qual é a diferença? Eu vou resumindo em poucos detalhes, mas com base numa situação que nós vivenciamos. Qual é a diferença quando o site tem o HTTP ou HTTPS? Bom, o que acontece? Ambos os casos, o site vai fazer a comunicação com o navegador específico, Chrome, Firefox ou, no caso da Apple, Safari, mas pode ser qualquer outro, Opera, Brave, enfim, não importa o navegador que você utilize. Qual é a situação aqui, gente? Quando você tem HTTP, significa que o site não é seguro. Inclusive, podem tentar utilizar o HTTP, ou seja, H de homem, T de tatu 2 vezes e P de papai, para aplicar golpes, minha gente. Ou, em algumas situações, não são todas, o HTTPS, porque o S no final? Porque tem a ver com segurança. Ou, como dito no inglês, security, ok? Então, neste caso em específico, podem tentar usar o HTTP, que é uma conexão com site que não é segura, inclusive, ou o HTTPS, uma conexão de site segura, porém tentando copiar o que já está ali, ou seja, causando um erro no host ou no servidor da web. Ok? Esclarecido tudo isso? Espero que sim. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Vamos lá. A camada de aplicação é responsável por formatar a sua requisição, por exemplo, um pedido para ver a página inicial e enviar para o erro ortográfico servidor. O servidor, por sua vez, responde com os dados da página, HTML, CSS, JavaScript, que são exibidos no seu navegador. Então,
aqui a gente tem 3 linguagens, vamos dizer assim. HTML, que é a tradicional, CSS e JavaScript, que a terceira e última tem a ver com muita requisição na questão da web, vamos dizer assim, ao ponto que eu consigo entender. 2,5, SMTP, POP3, IMAP. Quando você envia um e-mail, seu cliente de e-mail, Gmail, Outlook, usa o protocolo SMTP para enviar a mensagem para o servidor de e-mail. Para receber e-mails, ele usa POP3 ou IMAP. A camada de aplicação é responsável por formatar a mensagem de e-mail e garantir que ela seja entregue corretamente. Então vamos lá. Nós temos vários servidores de e-mail, certo? O cliente de e-mail. O natural mesmo, para quem usa Android, não que o iOS não esteja nessa linha, mas o natural mesmo é o do Android, que é o da Google, é o próprio Gmail, que é no meu caso aqui, luca68735@gmail.com, que é o e-mail que foi configurado. Então, como o próprio texto já fala por si, você, dependendo do caso, você tem uma certa quantidade de servidores, né? Qual é o destino final que esse e-mail irá ser encaminhado, vamos dizer assim. Erro ortográfico 3. Mensagens instantâneas. Ou seja, mensagens instantâneas. Se a gente reparar, qual é o aplicativo que nós normalmente utilizamos para enviar e receber mensagem? O WhatsApp. E por quê? Porque tanto o WhatsApp como o Telegram, que a gente também usa esse tipo de aplicativo para enviar e receber mensagem, ter uma comunicação com a rapaziada, tenha uma boa criptografia de ponta a ponta. Só que o Telegram, nesse quesito, está deixando muito a desejar. Por mais que seja um aplicativo bom, mas ele, infelizmente, corrompe a conta do usuário. Não em todos os casos, tá? Mas uma boa parte deles. Inclusive, fizemos até live sobre isso aqui no nosso canal. Você pode achar em uma das nossas lives que eu fiz juntamente com meu mano John, tá certo? Então, vamos lá. Erro ortográfico 3. Mensagens instantâneas, WhatsApp, Telegram. Quando você envia uma mensagem pelo WhatsApp ou Telegram, a camada de aplicação é responsável por criptografar a mensagem, para segurança, e enviá-la para o servidor do aplicativo, que a encaminha para o destinatário. Então, aqui é percorrido um longo caminho, como vocês podem observar. 4. Transferência de arquivos, FTP. Se você usa um programa para transferir arquivos para um servidor, por exemplo, para hospedar um site, o protocolo FTP é usado na camada de aplicação para gerenciar a transferência dos arquivos. Então, como vocês podem acompanhar, aqui também a gente não só transfere arquivos do celular para o computador, mas também ele tem uma outra utilidade para transferir os arquivos, também para um servidor de site específico. Se você está desenvolvendo o site ou está trabalhando em cima de uma edição específica. Em branco em branco retorno. Tá certo, gente? Ó.
Então é basicamente isso. Esse foi o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Estou ficando por aqui e nos veremos em uma próxima oportunidade. Valeu, queridos. Tamo junto.